Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, esta declaração significa um terno convite do Senhor Jesus para que nós, pecadores, creiamos nele. Ninguém mais, além do Salvador, é capaz de aliviar e dar descanso ao que está cansado e sobrecarregado. O Evangelho de Mateus não diz exatamente quando foi que Jesus declarou essas maravilhosas palavras. Mas à luz de outras partes do Novo Testamento, é possível que Jesus tenha feito este convite no contexto do empreendimento missionário em que ele enviou 70 discípulos para percorrer todas as cidades e lugares que ele haveria de passar. Seja como for, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, ou oprimidos. É um convite relevante em qualquer época, bem como a doce promessa, e eu vos aliviarei. Também permanece continuamente válida para nós. A promessa é para nós nos dias de hoje. Jesus inicia seu convite dizendo: vinde a mim. Essa expressão traduz um vocábulo que significa literalmente venha aqui. Em outras palavras, Jesus literalmente está dizendo: venham aqui até mim. Mas o que significa ir a Jesus? Como nós, pecadores, podemos ir até Ele? Em outras passagens, a Bíblia não deixa qualquer dúvida quanto à importância de ir a Jesus. Em João 14,6, por exemplo, nós podemos ler: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em outro texto, João 10,9, Jesus declara: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou ainda em João 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, obviamente, ir a Jesus é uma questão de vida ou morte eterna. Mas em outra ocasião, o próprio Jesus explicou muito claramente o que significa ir até Ele. Ele diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso quer dizer que ir a Jesus significa crer nele, ou seja, vinde a mim equivale a creia em mim, acredite em mim. Mas que tipo de fé demonstra aqueles que vão a Jesus? Essa fé significa conhecimento e confiança, tudo de uma só vez. Essa fé genuína é a marca distintiva daqueles que vão a Jesus e o recebem como Senhor e Salvador. Mas nisso não há mérito nenhum, mérito humanamente falando. A fé é dom do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:3, a palavra de Deus nos diz: já que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Alguém pode até perguntar: por que Jesus convida alguém a ir até Ele? Ele realmente tem autoridade para dizer: vinde a mim? Antes de Jesus fazer esta declaração, ou melhor, este convite, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, ele declara no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, sim, Jesus tem toda a autoridade para convidar os homens a irem até Ele, e por isso Ele o faz. Perceba que Jesus não estende o convite vinde a mim aos fortes, aos poderosos,
aos supostamente qualificados. Não. Ele diz: vinde a mim aos cansados, aos sobrecarregados, aos oprimidos. São essas as pessoas que esse maravilhoso convite se estende. Mas quem são esses cansados? Essas pessoas que se encontram sobrecarregadas, oprimidas? Obviamente que Jesus não está se referindo do cansaço e da sobrecarga física. Não. O que Jesus tem em mente aqui é o cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. É uma sobrecarga que não pode ser aliviada com um tempo de descanso. Ele fala de um cansaço e de uma sobrecarga que só podem ser superados quando alguém vai até ele, quando alguém se abriga nele. Fala do cansaço, da opressão e da sobrecarga espiritual. Aqui nós podemos lembrar conhecidas palavras do salmista. Salmo 23, de 1 a 3, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera-me a alma. No contexto primário, em que Jesus convidou: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados e oprimidos, eram todas aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pesado e cansativo fardo de regras e regulamentos de um tipo de religião imposta pelos escribas e fariseus que pregava a salvação com base na justiça própria. Quando a segurança da vida eterna é colocada sobre os méritos humanos, isso resulta numa carga impossível de suportar, visto que homem algum é capaz de salvar-se a si mesmo. Eu concordo com alguém que certa vez declarou que esse tipo de crença resulta num terror que escraviza, numa ansiedade que consome, num desespero sem qualquer vislumbre de esperança. Por isso, o doce convite do Senhor Jesus é extremamente relevante ainda hoje para todos nós. Independentemente da época, sempre haverá alguém cansado, sobrecarregado, oprimido, que ao ouvir o Salvador dizer: vinde a mim, através da fé, entenderá que a verdadeira segurança, o pleno descanso e a bem-aventurança eterna só são possíveis estando nele. Os cansados, sobrecarregados e oprimidos que vão a Jesus recebem dele a extraordinária promessa: e eu vos aliviarei. Essa expressão, eu vos aliviarei, também pode ser traduzida por eu lhes darei descanso ou eu lhes darei refrigério. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, que tipo de alívio ou descanso Jesus está lhe prometendo nesse dia? A Bíblia responde esta pergunta dizendo que aquele que vai a Jesus, o pão da vida, jamais terá fome. Aquele que toma da água que ele dá, nunca mais terá sede. Aquele que segue a luz do mundo, em hipótese alguma, andará mais em trevas. E veja o que Jesus diz em João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha, a promessa é: eu vos aliviarei. Isso significa nada menos que plena paz com Deus, certeza de salvação, confiança de que pelos méritos de Cristo nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus. Perceba, meu querido irmão, minha amada irmã, que esse alívio, esse descanso não é conquistado pelo homem, mas é dado pelo Filho de Deus e somente por ele. Os cansados, sobrecarregados e oprimidos que vão a Cristo e recebem dele o verdadeiro descanso, não mais vivem marcados pela incerteza, pelo medo e pelo desespero.
mas agora as suas vidas são marcadas pelas virtudes do fruto do Espírito. Por isso, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Definitivamente esse não é outro senão o maravilhoso convite que propõe transformar a vida de cada pecador, alcançado pela graça de Deus. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.